fala sobre a conversão. Então, a pergunta e resposta 88 do Catecismo de Heidelberg diz: o que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Pergunta e resposta 89. O que é a morte da velha natureza? É a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com os nossos pecados e cada vez mais abominá-los e fugir deles. O que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. A pergunta e resposta 91, tratando sobre as boas obras, nós já fizemos uso dela em conexão com o domingo passado, o domingo 32, que falou sobre a justificação e as boas obras. Então, nós vamos tratar essas três primeiras perguntas em combinação com o texto de Romanos, capítulo 6. Eu peço agora que você abra Romanos, capítulo 6. Vamos fazer a leitura, versículo 1, é o versículo 14. Romanos 6, assim diz a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez, vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação também. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em cuja presença estamos, nós recorremos a Ti mais uma vez, Senhor, agradecidos pela graça de sermos congregados aqui, também agradecidos pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Mas agora, Senhor, nós recorremos a Ti porque, apesar do perdão dos pecados, persiste em nós o mal que nos atrapalha em nossa vida cristã e também nos atrapalha de ouvirmos com atenção a Tua palavra e principalmente nos atrapalha de vivermos aquilo que nós estamos aprendendo por meio da Tua palavra, nas constantes pregações dominicais que temos ouvido. Por favor, Senhor, nos concede de Tua graça, para que dia após dia possamos provar de vitórias em nossas lutas diárias contra o pecado,
mas também agora, que nos concedas a graça de que o Teu Espírito Santo nos auxilie durante essa pregação, para que possa haver bom entendimento em nós, para que também o Teu servo possa transmitir essa pregação com clareza. Por favor, nos concede essa graça. Abençoa aqueles irmãos que não podem estar aqui conosco, e eles possam ser beneficiados em outro momento. Lembramos especialmente nossa irmã Ivoneide, que por causa do tratamento está afastada da comunhão, não consegue vir aos cultos. Também lembramos da nossa querida irmã Socorro, pela mesma razão, está afastada dos cultos. Concede a ela que essa cirurgia em seu joelho possa conceder à tua serva o privilégio, Senhor, a força para poder caminhar e estar aqui conosco. Também tem misericórdia daqueles que ainda têm de trabalhar no dia do Senhor, quando deveriam estar reunidos ao teu povo para receber a santa instrução. Mas a misericórdia do Senhor esteja sobre o seu povo e sobre aqueles que aqui estão, para que possam experimentar a transformação em suas vidas por meio da pregação do Evangelho e da obra do Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu já mencionei, no domingo passado nós falamos sobre o papel das boas obras na vida dos crentes, como testemunho da justificação e da habitação do Espírito Santo em nossos corações. Na pregação, então, dessa manhã, nós vamos focar na obra da conversão no coração do pecador. O Catecismo de Heidelberg, conforme nós lemos no Dia do Senhor 33, fala da conversão em termos de um morrer para o pecado e um ressurgir para Cristo. Então, são duas coisas que estão marcando a conversão de um pecador. E essas duas marcas da conversão, a morte para o pecado e a vida para Cristo, nós podemos ver no texto de Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 14, que nós acabamos de fazer. O apóstolo Paulo inicia esse capítulo, os 3 primeiros versículos particularmente, chamando a atenção dos irmãos de Roma de que como é possível que alguém sendo um cristão, alguém provando essa graça da conversão, provando esse morrer para o pecado e esse reviver para Cristo, como é possível que ele ainda vai continuar servindo o pecado? Como é possível? A partir do versículo 4, o apóstolo Paulo explica mais agora sobre o significado desse morrer para o pecado, que justifica que um crente que de fato prova desse morrer e dessa nova vida em Cristo, não faz sentido que ele continue em sua vida de pecado. Então o apóstolo Paulo, nesse versículo 4, ele faz uma conexão entre a morte e a ressurreição de Jesus e o nosso batismo, o batismo cristão. Ele faz isso porque o batismo cristão, e nós já vimos um pouco sobre isso aqui, e vamos aprender ainda mais, o batismo cristão, ele aponta para essa obra que o Espírito Santo está aplicando em nosso coração, que é a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. O Espírito Santo é o sinal da nossa união com Cristo, é o sinal que aponta para a morte de Cristo e para a ressurreição de Cristo. Essa obra completa de salvação que o nosso Salvador Jesus Cristo realiza por nós. Nós temos esse ensino no batismo. Cada vez que nós estamos ouvindo uma pregação sobre o batismo, cada vez que um pai na igreja está apresentando a sua criança para ser batizada, cada vez que um adulto, por meio do batismo e da profissão de fé, está sendo recebido na igreja, nós estamos aprendendo, por meio do batismo, que esse pecador está morto para o pecado e recebe vida em Cristo Jesus. Como consequência, então, desse viver para Cristo, desse morrer para o pecado, que é apontado pelo batismo,
O crente agora, e somente ele pode provar uma novidade em sua vida, pode provar coisas novas, pode provar uma realidade diferente, que sem Cristo, à parte de Cristo, ninguém pode provar. A novidade de vida, portanto, fala da nossa participação na glória que Cristo conquistou na sua ressurreição. Então, pela morte e ressurreição de Cristo, o crente também prova uma nova vida. Devemos nos recordar do significado que teve para nós da encarnação de Cristo Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Por que o Filho de Deus teve de deixar o seu trono de glória para se humilhar nesse mundo, para assumir um corpo como o nosso e para sofrer nesse corpo os mais terríveis insultos, as mais terríveis fraquezas, ignomínias, vergonhas? Por nós, por vocês, por pecadores. Cristo encarnou para sofrer no corpo e na alma as humilhações da nossa natureza pecaminosa e perversa. Jesus, meus amados irmãos, ele não foi para a cruz como um acidente. Ele não foi para a cruz por causa dos seus crimes, porque diante de Pilatos ninguém pôde acusá-lo de nenhum crime que ele houvesse cometido. Já ficou muito claro, Jesus foi para a cruz por causa do seu pecado. Jesus foi para a cruz porque você é um pecador que está sempre ofendendo a santidade de Deus com seus pecados. Foram os nossos pecados, irmãos, que levaram o nosso Salvador a sofrer durante toda a sua vida e particularmente no final as angústias inimagináveis. Por isso, quando nós estamos olhando para o pecado hoje, nós devemos ter aquela visão de ódio, de repugnância, de nojo, de reprovação. Jesus sofreu o pecado em nosso lugar, desde as dores físicas, que nós sabemos muito bem o que são. Alguns até estão nesse momento impedidos de chegar aqui por causa dos sofrimentos em seu corpo fraco, estragado pelo pecado, e até podemos ver o esforço de uma irmã de chegar aqui caminhando com dificuldade, porque o pecado causa isso com o nosso corpo. Jesus suportou desprezos dos mais terríveis. Ele não apenas sofreu o desprezo dos romanos gentios, mas ele experimentou o que é ser rejeitado pelos de sua própria casa, pelos de sua própria nação. Não fizeram caso do Senhor Jesus. Desprezaram, balançaram a sua cabeça em sinal de desprezo. Quando nós estamos provando esse sentimento em nossa vida, o nosso Salvador sabe exatamente o que é isso. Quando nós estamos enfrentando situações em nosso dia a dia, quando nós esperamos que as pessoas mais próximas de nós ajam da maneira esperada, e o que acontece muitas vezes é o contrário. Ao invés de reconhecimento, ao invés de apoio, o que nós experimentamos muitas vezes é desprezo, ofensa. Nosso Salvador sabe o que é isso, porque Ele mesmo provou esse desprezo quando o seu próprio povo o entregou para ser crucificado pelas mãos de terríveis gentios que eram os romanos. Quando nós estamos sofrendo tentação de toda a natureza, quando nós
Por causa das muitas tribulações, muitas vezes nós somos tentados a colocar a palavra de Deus de lado e fazer do jeito que a gente acha que é melhor. Quando nós somos tentados a abrir a nossa boca, não para louvar o nome do Senhor, mas para começar a reclamar e a espraguejar o bom nome do Senhor. Quando nós somos tentados a parar no meio do caminho, porque muitas vezes os sofrimentos são terríveis, o desgaste muitas vezes está levando realmente ao enfraquecimento até da nossa fé. Quando nós experimentamos todos esses tipos de tentações, nós podemos recorrer a um Salvador que sabe o que é isso. Nosso Salvador Jesus foi tentado de todas as maneiras, todas as formas, durante sua vida inteira. A provação foi tão grande que chegou ao ponto de ele desejar, como homem, não prosseguir para a sua caminhada na cruz e condenar todos vocês ao inferno. Nosso Salvador foi tentado, mas ele venceu por nós, para que nós não colhêssemos as consequências dos nossos próprios pecados, as consequências eternas. Ele preferiu por nós suportar em seu corpo e alma os horrores do inferno, para livrar a nossa alma da morte. Quando nós enfrentamos os nossos medos, quando estamos diante de situações difíceis, quando nós muitas vezes passamos por perigo de morte, em vales sombrios, que arrepiam os pelos do nosso corpo. Muitas vezes nesse mundo passamos por situações de medo tão angustiante que às vezes podemos perceber a presença da morte do nosso lado, ou podemos ouvir as afrontas de Satanás, rindo, zombando, enquanto nós achamos que a nossa vida está acabando. Quando nós enfrentamos o medo de perder as coisas importantes dessa vida, quando nós enfrentamos o medo de passar por perigo que nós julgamos que não temos condição de suportar, você pode recorrer ao Salvador Jesus, porque Ele mesmo enfrentou por nós, durante 40 dias, tentações e medo, ameaças e morte. Não poucas vezes Jesus teve que se esforçar para fugir no meio da multidão, porque queriam apedrejá-lo. Jesus chorou quando perdeu seu amigo Lázaro. Jesus sofreu quando o seu precursor João foi decapitado. Jesus provou o medo, o sofrimento, a dor. Ele derramou lágrimas. Ele sabe o que a gente passa. Ele sabe o que significa quando nós estamos enfrentando, experimentando esses medos. O nosso Salvador enfrentou tristezas, as agonias mais profundas na alma e a morte mesmo, por amor de nós. Como disse o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 4 e no versículo 12, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele derramou a sua alma na morte. Jesus não cometeu pecado algum, mas morreu por causa dos seus pecados. Carregando os nossos pecados no madeiro, o nosso Salvador suportou o castigo que os nossos pecados mereciam. Fomos nós que pecamos contra Deus.
Fomos nós que nos tornamos malditos de Deus, fomos nós que nos tornamos merecedores daquela cruz. Mas o nosso Salvador escolheu subir à cruz e sofrer o castigo pelos nossos pecados no nosso lugar. O nosso Senhor não devia nada, mas Ele decidiu pagar com sua obediência perfeita e com seu sofrimento a dívida que nós havíamos contraídos com Deus. Nosso Salvador levou junto ao seu corpo na cruz a nota da dívida que nos era contrária, rasgando-a no madeiro, nos cravos, por nós. Nosso Salvador padeceu de uma vez por todas. Ele ofereceu um sacrifício eficaz. Ele ofereceu um sacrifício que era suficiente para pagar todos os nossos pecados. Jesus morreu, foi sepultado, sofreu o nosso castigo, pagou a nossa dívida, levou consigo a nota de débito que nos era contrária. Mas não era suficiente que um Salvador morresse. Porque, sim, Ele morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida, mas o comprovante está com Ele. Se Ele tivesse ficado na sepultura, com Ele também havia ficado o comprovante da quitação do nosso débito. Mas graças a Deus que o nosso Salvador não ficou na sepultura. No terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. Nosso Salvador se levantou dentre os mortos com a prova de que Ele havia pago pelos nossos pecados e recebeu das mãos do Pai a recompensa pela obra redentora que Ele realizou em favor de pecadores na cruz. Jesus conquistou para nós a justiça que Deus exige de todo pecador, para que não seja condenado ao inferno eterno. Aquilo que Deus exige de nós como pecadores, por causa das nossas ofensas à sua santidade, aquele castigo que Deus estabeleceu contra os pecadores que lhe ofendem, essa justiça que nós lemos tanto na Bíblia, Cristo conquistou para nós na sua ressurreição, depois de ter cumprido tudo o que a palavra de Deus exige de pecadores. Agora Cristo tem essa justiça, esse tesouro de justiça em suas mãos. Não é a igreja que tem isso, não são os santos que têm isso, mas o tesouro de justiça está na mão do nosso Salvador. É Ele quem pode dispensar esse tesouro de justiça sobre pecadores. E agora, no céu, em seu corpo glorioso, um corpo que não está mais sujeito à humilhação por causa dos nossos pecados, um corpo que não está mais sujeito à morte por causa dos nossos pecados, um corpo que, de uma vez por todas, experimentou o poder de Deus na ressurreição para ser, para sempre, Senhor sobre vivos e mortos e Senhor sobre todos os pecados. O apóstolo Paulo, ele mostra a partir de então a consequência que essa imagem de um Cristo que é poderoso, um Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas um Cristo que foi ressuscitado pela glória do Pai, agora ele mostra também que nós, pecadores, nós já provamos essas virtudes de Cristo. Eduardo, tu pode ver aquela porta lá atrás, por favor? Obrigado. Nós que temos acesso a esse tesouro de graça e de justiça de Cristo,
Como Paulo faz isso? Paulo mostra que nós provamos dessa realidade em Cristo e com Cristo. Eu não sei se você percebeu na leitura que nós fizemos desse capítulo, particularmente até o versículo 11, quantas vezes aparece a palavrinha aí, em ou com? Vamos fazer essa leitura de novo, prestando atenção a isso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Preste atenção agora a partir do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você prestou atenção quantas vezes? Para o apóstolo Paulo, essa ênfase é muito importante, porque duas coisas são verdadeiras. A primeira é que fora de Cristo, sem estar nele, sem estar com ele, você não pode ter acesso a essa salvação e a todas as graças que advêm dessa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Do outro lado, essa ênfase do apóstolo Paulo é também muito claro de que não é possível que estando em Cristo Jesus, estando com Cristo, você não prove da salvação e das muitas graças que advêm da salvação. Foi por isso que ele começou o versículo 6 questionando os irmãos de Romas, perguntando: que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como é possível continuar no pecado aqueles que para ele já morreram? O nosso Salvador nos arrancou do pecado. Ele não ressuscitou dos mortos para ser um Salvador fraco, mas ele ressuscitou dos mortos para nos arrancar das mãos do diabo e do domínio do pecado, para que nós não sejamos mais servos do pecado, mas servos de Cristo. Então não é fora de Cristo que o crente pode provar esse morrer para o pecado e viver para Cristo, mas é em Cristo e com Cristo. Agora, como fazer isso? Como podemos provar isso? Cristo, o nosso Salvador, ele nos enviou o seu Espírito para realizar em nós um milagre, porque isso é um milagre. É um milagre. Ninguém que morreu, que porventura, e de vez em quando lemos situações de pessoas que ou de fato morreram completamente, ou pelo menos chegaram no estado de quase morte, ali no limite, nenhum deles está decidido: eu quero voltar. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem poder sobre a morte. Ninguém pode decidir, ninguém pode escolher viver. Nenhum pecador morto em pecado pode decidir de si mesmo: eu quero viver agora para Cristo.
eu quero morrer para o pecado. Ninguém faz isso. Isso é obra do Espírito Santo, é obra da graça de Deus. Nós provamos isso em verdade, mas nós provamos isso por causa da obra que o Espírito Santo realiza em nós. O Espírito Santo enviado pelo Pai aos nossos corações, ele opera a fé, e por meio dessa fé é que ele está realizando essa obra de nos unir a Cristo, essa união com Cristo, é feita por meio da fé que o próprio Espírito Santo está operando em nosso coração. E sobre fé, nós falamos sobre isso bem lá atrás, no domingo 7, particularmente porque vivemos em um tempo em que todo mundo fala sobre fé. Até a irmã Vicky estava falando sobre uma camisa escrito fé, que todo mundo está usando, hein? Não precisa mais ser crente para usar uma camisa estampada fé. Por isso o catecismo, quando vai falar da fé que salva, ele chama de verdadeira fé. Não é aquela fé que o mundo elege e diz que tem, mas é aquela fé que a palavra de Deus fala que é necessária para que um pecador seja salvo. Uma fé que não brota no coração do pecador por si mesmo, mas uma fé que é plantada pelo Espírito Santo. Por meio dessa fé no coração do crente, que aceita como verdade tudo o que Deus revelou em sua palavra, e que não apenas aceita como verdade, mas crê nessa verdade e abraça essa verdade com confiança, que só pode ter aqueles que de fato estão provando dessa graça do Espírito Santo, para vencer os seus pecados, e confiar somente em Cristo, e desejar somente em Cristo, e está disposto a perder a sua vida mesmo, se necessário for, por amor a Cristo. Esses que estão provando esta fé, estão provando isso por causa da sua união com Cristo. Por meio da fé, que nos une a Cristo, e nos torna participante de tudo que é de Cristo, tudo que Cristo conquistou para nós. Por meio da fé, nós abraçamos como se a obediência que Deus exige fosse nossa mesmo. Pela fé, aquela confiança que vem de Cristo, nós abraçamos como se nós mesmos fosse essa pessoa confiante em Deus. Pela fé, nós abraçamos vitória contra os nossos pecados em muitas situações do nosso dia a dia. Pela fé, nós experimentamos vitória sobre a morte mesmo, porque nos é prometido de que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, também nós temos no céu a carne do nosso Salvador como garantia de que também o nosso corpo fraco, mortal, um dia experimentará a glória da ressurreição do corpo de Jesus Cristo. Pela fé, vivemos a vida de Cristo. Pela fé, nós provamos essa novidade em nossa vida. Pela fé, nós provamos uma vitória sobre as preocupações que nos atribulam. Pela fé, nós experimentamos vitória sobre os sofrimentos dessa vida, sobre todas as angústias e tribulações e sofrimentos e preocupações que fatalmente nós temos de enfrentar nessa vida. Cristo não morreu para que agora nessa vida nós deixássemos de sofrer, deixássemos de provar a morte, deixássemos de perder. Mas Cristo morreu para nos ensinar a vitória sobre essas fraquezas e sofrimentos de nossa natureza caída. O nosso Salvador começou agora uma obra que ele vai terminar no dia final. No dia final, quando Cristo vier, ele vai redimir o nosso corpo para que não haja mais pecado no mundo e para que não haja mais morte nem inimigos. Mas hoje, nós começamos a provar
daquilo que nos aguarda no dia final, por meio de uma vida de confiança no Senhor, de tal maneira que nós começamos a provar em nosso coração uma vitória sobre todas essas coisas, como se essas coisas não fossem suficientes para atingir a nossa confiança em nosso Salvador. Nós sofremos, nos preocupamos com nossos filhos, nos preocupamos com o nosso trabalho, nos preocupamos com o nosso corpo, nos preocupamos com a nossa congregação, mas a nossa confiança em Jesus Cristo nos dá a certeza de que nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e nenhuma dessas coisas pode tirar de nós a promessa que o Senhor nos fez, de que um dia nós vamos viver sem todas essas tribulações e sofrimentos que agora nos angustiam. Ninguém pode tirar isso de nós. De onde vem essa confiança? De onde vem essa segurança? De onde vem essa fé? Vem do nosso Salvador, a quem nós estamos unidos pela fé, pela obra que o Espírito Santo está realizando em nós. É também por causa dessa união com Cristo, por meio da obra que o Espírito Santo está operando em nossas vidas, que nós também estamos provando já a vitória sobre o pecado. Também não significa que nós não vamos mais pecar nessa vida. Se não significa que nós não vamos deixar de sofrer, que nós não vamos deixar de morrer, também não significa que nós vamos deixar de pecar. Porém, o que muda é que não há mais um senhor perverso sobre nós. O pecado e o diabo não são mais senhores que têm autoridade e domínio sobre nós, porque como nós lemos na palavra de Deus, não estamos mais debaixo da lei, isso é, da lei do pecado e da morte, mas estamos debaixo da graça, isto é, da lei da vida em Cristo Jesus. Nós ainda sofremos os danos que o pecado causa em nós, ainda sofremos. Nós sofremos no corpo e nossa alma os efeitos desse pecado, que ainda nos causa dores e sofrimentos, mas eles não nos dominam mais. Eles não podem determinar qual será o nosso destino. Esse senhor perverso que persiste em nos atacar, esse senhor tirano que não se conforma em ter perdido as nossas vidas para Cristo, ele continua a nos assolar, continua a enviar os seus dados inflamados, ele continua a regimentar os seus exércitos contra nós, mas ele não tem mais domínio, ele não é mais senhor, ele não determina o curso da nossa vida, ele não determina para onde nós estamos indo, qual é o nosso destino, porque o nosso Senhor é Cristo Jesus, é Ele quem estabelece o caminho que nós estamos caminhando e o destino para o qual nós vamos alcançar, é Cristo. O diabo não é senhor de nossas vidas. Já na semana passada eu mencionei que o crente, por causa dessa obra do Espírito Santo no coração dele, ele pode provar já os efeitos dessa mortificação do pecado, ou seja, os efeitos do fato de que o diabo perdeu o domínio sobre sua vida. Ele ainda sofre os ataques de Satanás, mas porque Satanás não é mais senhor, não determina o curso da vida dos crentes, os crentes começam já nessa vida, apesar das nossas fraquezas, apesar de ser um leve começo daquilo que nós vamos provar na eternidade, mas já começamos a provar em todas as áreas da vida. Em Cristo Jesus, o corpo do pecado está sepultado.
O que acontece com o corpo quando ele é sepultado? Ele vai se decompondo até que não haja mais nada lá. Assim é o corpo do pecado. O corpo do pecado foi sepultado e nós fomos ressuscitados com Cristo. O corpo do pecado deve cada vez mais ficar para trás. Não faz sentido que cristãos que nasceram de novo com Cristo, como o apóstolo Paulo diz, tenha qualquer afinidade com o corpo do pecado. Mas ele está lá, nos perturbando, mostrando o seu fedor, mostrando a sua podridão, mostrando o seu mal. Que sentimento nós devemos ter para com ele? O crente, de jeito nenhum, ele pode lidar com o pecado como se fosse uma coisa normal, comum, aceitável. Porque você não aceitaria carregar um corpo de um defunto sobre os seus lombos. O que você desejaria fazer se sobre você estivesse um corpo de um defunto amarrado? Você ia querer se livrar dele. É o apelo que o apóstolo Paulo faz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas o apóstolo também, depois de reconhecer a sua luta, no capítulo 7, ele encerra dizendo: mas graças a Deus por Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus nós estamos provando exatamente isso, esse morrer para o pecado, a morte do velho homem. Nós estamos aprendendo em Cristo Jesus a olhar para aquilo ali não como nosso amigo, mas nós estamos aprendendo a olhar aquilo como nosso inimigo e odiá-lo. Quando nós olhamos para a nossa casa, e muitas vezes estamos provando em nosso casamento, em nossos filhos, o efeito que o pecado está causando. Quando nós olhamos para o nosso corpo fraco, estamos provando em nosso corpo o dano que o pecado está causando. Quando nós olhamos para a sociedade de modo geral, quando nós olhamos para a igreja, estamos vendo o estrago que o diabo e o pecado estão causando. Como é possível que a gente tenha para com o pecado um sentimento de tolerância, um sentimento de aceitação às vezes? Como é possível? Não é possível. O pecado é algo para ser desprezado, odiado. Quando a gente olha para qualquer coisa que é pecaminosa, é para nós ficarmos horrivelmente arrependidos, tristes. O sentimento que deve brotar em nossa nova natureza em Cristo Jesus é aquele sentimento primeiro de olhar para o pecado e odiar, e se enojar e querer distância. Isso deve, mais uma vez, nos levar de volta para aquilo que dissemos no começo sobre as coisas que nos tentam a ofender a Deus, os pecados que nos assediam, nos atraem. Quando nós somos tentados a abandonar o Senhor, quando nós somos tentados a abrir a nossa boca para reclamar e falar mal do Senhor, quando nós somos tentados em pecados em todas as áreas da nossa vida, quando nós somos tentados em nosso casamento, quando nós somos tentados no mau uso, a fazer mau uso dos recursos que Deus nos dá, quando nós somos tentados a desprezar o dia do Senhor, quando nós somos tentados a desprezar os nossos irmãos, nós devemos nos lembrar o que o pecado tem feito conosco. Devemos fugir de todas essas coisas. Nós então provamos vitória sobre cada uma dessas áreas. É possível nós provarmos vitória. Nós só vamos provar vitória em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Não é se afastando de Cristo, não é deixando de recorrer a Cristo, não é deixando de rogar pela graça de Cristo que nós vamos provar isso. Vamos voltar a esse capítulo 6 e olhar de novo agora para os efeitos que a nossa união em Cristo
e com Cristo causa em nós em relação ao pecado. A partir do versículo 4. Foi, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Porque somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora os versículos finais são mais fortes ainda. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Veja como o apóstolo enfatiza o chamado a todos os crentes para que o pecado não reine mais em sua vida. Como é possível que o apóstolo está dizendo, olha, não reine o pecado, não ofereça? Será que ele está, mais uma vez, iludido? Eu já mencionei isso semana passada. Ele está iludido, achando que nós somos capazes de, em nossa vida diária, realmente, nós, com nossas próprias forças, não permitimos que o pecado reine, nós não oferecemos os nossos membros para a iniquidade, não servimos como instrumentos de iniquidade, não deixemos que o pecado reine sobre nós. Paulo não está pressupondo nossa capacidade. Paulo está pressupondo que, se você é crente, você tem o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, é impossível que você não desfrute das graças de Cristo Jesus por meio da obra do Espírito Santo. Então ele diz, você já tem aquilo que é necessário para provar as virtudes da nova vida e para se livrar cada vez mais, para provar esse morrer diário no pecado. Você tem Cristo Jesus, o Espírito Santo uniu você a Cristo Jesus. O que você deve fazer? Buscar as graças do Senhor por meio do Espírito Santo que já habita em você, segundo a promessa de Deus. Agora, confiados nisso, você pode oferecer a Deus como ressurrecto dentre os mortos, versículo 13, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O seu corpo não é para servir à injustiça, à prostituição, à bebedice, ao roubo, à mentira, à ofensa, à preguiça. Mas você é chamado agora, em Cristo Jesus, a oferecer os seus membros para a justiça, para a glória de Deus, para a verdade, para a obediência, para a honra. Não use o seu corpo para ofender o Senhor que morreu por causa dos seus pecados. E na luta diária contra o pecado, recorra à sua graça. Faça da oração
o seu melhor costume durante o dia. Faça da oração a sua prática diária, sofrendo os efeitos do pecado em sua vida. Não deixe que o pecado reine sobre você, mas recorra ao Senhor, caia aos seus pés em oração. Recorram diariamente a essa graça do Senhor para provar cada vez mais do domínio do Espírito Santo em cada uma dessas áreas da sua vida, porque Cristo já reivindicou você para Ele, Cristo já reivindicou o seu corpo para Ele, Cristo já reivindicou cada membro do seu corpo para Ele. Agora, viva a novidade em Cristo Jesus. E pela graça de Deus, prove dia após dia esse morrer diário no pecado e esse viver diário unidos, vivificados em Cristo Jesus. Amém.